O isolamento social, né? As cobranças e as incertezas vêm de todos os lados. E como é que fica o psicológico das pessoas? Acompanhe na série Conectados na Pandemia. Foi uma adaptação, a gente teve que se adaptar super rápido. Muita gente desistiu, que eu conheço, sabe? Largou os estudos porque simplesmente não aguentava a pressão. A gente teve muito mais atividade pelo ensino remoto, né, online, do que pessoalmente, né? Sim. O ensino presencial. É pressão no colégio, pressão psicológica, pressão familiar, pressão da sociedade, assim, com aquele medo, a gente não podia fazer nada. Toda aquela rotina que a gente tinha mudou de uma hora para outra. Maria, Giovana, Raíssa e Júlia. O que estas jovens com 17 e 18 anos têm em comum? As marcas psicológicas da pandemia. Voltei aí na terapia para eu conseguir organizar a minha vida, porque eu não estava dando conta sozinha. Eu nunca fui boa em lidar com tudo sob pressão. Aí caiu ali para mim de uma vez só. Eu tive que aprender a ser responsável. E eu tô muito mais introvertida, eu tô tendo crise de ansiedade, eu tive crise do pânico, eu tive algumas crises assim, não tão graves, graças a Deus, mas de depressão. A gente não conhecia pessoas novas, a gente não fez mais coisas diferentes, ou fez festas legais, saiu com pessoas legais, foi viajar. Vendo essas fotos de como era a vida delas antes da pandemia, dá para entender o porquê ficaram tão abaladas. Festas, restaurantes, planejamento de carreira. O terceiro ano do ensino médio era o ano da despedida do colégio. Mas a Covid-19 chegou e toda a expectativa foi por água abaixo. O psicólogo ficou totalmente abalado. A gente perdeu. Parece que a nossa expectativa fez assim, ó, caiu só. Às vezes um dia que eu acordava mal, eu levantava de casa, colocava o uniforme, ia pro colégio, chegava no colégio, todo mundo ali para me receber, dando bom dia, fazendo me divertir, sabe? De uma hora para outra a gente estava bem. E aí com a pandemia me vi em casa sozinha, sem ter um amparo de alguém. Meus pais trabalham, então a maior parte do tempo eu fiquei sozinha. E acho que isso foi muito difícil, não ter aquelas pessoas ali ao meu redor, sabe? Aquele contato humano. Acho que isso afetou todo mundo na pandemia. É muito difícil pra mim ter ficado em casa. Muito difícil. E parecia que tudo que eu fazia não servia pra nada, porque eu ficava o dia inteiro no celular e eu não conseguia estudar. Eu não conseguia, então pra mim foi uma frustração. Eu não consegui estudar, que foi a coisa que eu fiz desde que eu nasci, eu tô estudando. E aí esse ano eu não consegui estudar, eu não conseguia levantar da cama, sabe? Tudo que eu fiz foi procrastinar. Eu só falava, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E eu fiquei dentro de casa e eu acabei não fazendo nada, não fiz nada de útil, só perdi o tempo da minha vida. Era todo dia celular, celular, celular. E eu me achava uma pessoa inútil, porque eu não tinha nada produtivo no meu dia. Eu ficava o dia todo mexendo em rede social e isso atrasava o meu desenvolvimento pessoal mesmo. Porque eu era uma pessoa que tinha uma rotina das 6 às 6. Eu acordava às 6 horas, ia pra escola, saía da escola, tava ali no shopping almoçando, saía do shopping, ia pro cursinho todos os dias. Então, assim, a minha rotina era incrível, eu amava a minha rotina, cada detalhe. E do nada acabou, sabe? Aquilo que eu tava me preparando para vestibular, simplesmente acabou. E eu me vi ali no quarto sem expectativa de nada, porque não sabia como nada ia ser, se ia ter vestibular. O excesso de tecnologia e conexão trouxe muitas mudanças na nossa rotina. Mudanças bruscas. A gente não queria, talvez, mudar tão rapidamente. E a maior preocupação no início da pandemia era com os idosos, que estão acostumados com aquele contato presencial, o contato físico. Mas não. Segundo os especialistas, os idosos estão descobrindo um novo mundo, o da conexão. E o público que mais está sofrendo com toda essa mudança são eles, os jovens. O sofrimento para o jovem, ele se torna muito intenso porque o jovem naturalmente ele é grupal. O adolescente, o jovem adulto, naturalmente ele é social. É aquela coisa de ter seus pares, se identificar, se comparar, competir. Você vê que a competição para o jovem não tem. Né, aquela questão dos jogos, aquela coisa de, às vezes até mesmo de se arrumar, de sair, de competir esteticamente, porque tudo isso faz parte da formação da identidade.
da personalidade. Então, esses jovens, eles estão perdendo um momento muito valioso, porque para a psicologia tudo acontece por fases, né? Você tem as fases adequadas para os fatos acontecerem, e se você pula fases, você compromete a fase seguinte, e nós já estamos com esse comprometimento, né? Quem diria, né? Lá no início da pandemia, os idosos que geraram maior preocupação tiraram de letra. Segundo a psicóloga, estão descobrindo um novo mundo, que antes da Covid não era tão conhecido deles, o da tecnologia. A novidade, o aprendizado de certa forma, rejuvenesceu os mais velhos. Nesse sentido, é muito positivo, porque aquilo que antes ele não fazia, porque ele não, talvez até pela idade, não pudesse se deslocar ou não tivesse recursos financeiros, hoje isso tudo está dentro da tela. Então, ele consegue fazer essa troca. Mas, por outro lado, se ele ficar só nas redes sociais, só vendo noticiários, o grande problema nosso com os idosos também é a questão da fake news, né? Porque essa disseminação de notícias falsas, isso pode trazer uma série de problemas como a ansiedade e a depressão também. Porque ele fica sem referência dessas informações, porque ele não é tão conectado, né? Não tem essa conectividade nele, ele não sabe onde procurar exatamente as informações adequadas. Então, isso pode trazer um problema. Mas, por outro lado, se a gente ajudar esse idoso a se conectar, fazer vídeos com a família, mandar fotos, né? Fazer o face a face ali, né? Uma chamada virtual. Há famílias que já estão fazendo mais interação com os idosos do que antes. Porque antes era aquele almoço cada 15 dias, aquela visita mensal, aquela visita num feriado, e acabam praticamente toda noite, todo dia se vendo, se falando, sabendo o que está fazendo. Então, nesse ponto, ajuda muito. Mas você vê que é tudo uma questão de dosagem. Mas essa mudança brusca de rotina e comportamento pode trazer problemas mentais sérios no futuro. O psiquiatra afirma que é preciso ficar de olho. Os sinais do organismo não podem ser ignorados. Você vai perceber algumas mudanças no teu humor, você vai se perceber talvez um tanto mais triste, irritado, ansioso. Você vai perceber que a tua qualidade de sono e alimentação vai ficar mais prejudicado. Mas você tem que também estar ciente de que nesse momento, com todas essas mudanças, todos nós estamos mais suscetíveis a esse adoecimento. E buscar ajuda. Acho que as doenças ditas psiquiátricas, elas são tratadas por profissionais. Nós temos os psiquiatras e os psicólogos disponíveis para isso. E não deixar de procurá-los. Mas será que o caos de hoje traz também pontos positivos? O que muda na sociedade daqui para frente? O sociólogo afirma: é preciso se acostumar cada vez mais com essas relações digitais. Nós tivemos em 2020 um crescimento muito rápido do setor de inteligência artificial. O mundo digital cresceu 5 anos em 2020. E não foi um crescimento pensado, planejado. Foi um crescimento efetivo em cima de um impacto que a pandemia trouxe. A pandemia não foi escolha, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Eu acho que a gente está diante de uma mudança profunda, impactante, com pouca capacidade de reação lógica, racional. Alguns têm, nem todos. E existe uma resistência a essa mudança, né, que vai deixar suas marcas, claro que vai. Mas o mundo digital vai ser uma resposta muito importante para isso. Com certeza isso veio para ficar. Eu não consegui decidir até agora o que eu gosto, qual é a minha vocação, sabe? Você teve um tempo, você escolheu jornalismo e você acha que sua vocação é para jornalismo. Eu não consegui decidir isso. Eu gosto de muitas coisas, mas eu não sei com qual delas eu quero trabalhar, e o meu psicológico afetou muito, porque eu não consigo buscar essas coisas online, porque não é a mesma coisa. Online, mesmo que você procure, na internet não tem tudo como é você ir lá e buscar presencialmente, ir lá pessoalmente ver. Então, tô tendo essa dificuldade. Como que fica para vocês, a partir de agora, a vida? O que cada uma vai fazer? Acho que a gente vai buscar a faculdade e, com certeza, esperar pela vacina, né? A gente tá vendo o mundo inteiro ser vacinado e aqui, infelizmente, no Brasil, a gente tá nessa angústia ainda, sem saber quando vai ser vacinado, se vai ter vacina para todo mundo, mas com essa vacina talvez ela seja aquela luz no fim do túnel, sabe?
todas aqui conseguiram aprovação. Sim, Todo mundo passou de ano. sim, graças a Deus, a gente conseguiu. Então vocês venceram, mesmo com tanta dificuldade, conseguiram vencer, né? Não merecem palmas? Merecemos. Que 2021 seja diferente, né? Ai, amém. Vai ser, se Deus Vai quiser. ser sim. Muito legal, né? Um assunto, claro, muito importante nesse momento. A nossa equipe, com toda a sensibilidade, abordando esses assuntos importantíssimos nesse momento de pandemia, né? Onde tudo mudou, a nossa vida virou uma loucura, né? De cabeça para baixo. Então, muito importante, porque foi esclarecedor aí a psicóloga falando, né? Os profissionais falando sobre essa situação que nós estamos vivendo e que não vai mudar, né? Muito, mesmo com a mudança na pandemia, né? A gente vai ter que ficar usando ali a tecnologia, isso vai ser muito bom, né? Então, quer dizer, houve mudanças que são boas, são interessantes e tudo isso você acompanhou durante a semana nessa série de reportagens muito interessante